como a preservação da Amazônia aumentou o desmatamento no Cerrado? A história se repete. Primeiro como tragédia, depois como farsa. Essa famosa frase é de Karl Marx, e o discurso de um outro velho barbudo ilustra bem esse pensamento. Porque esse atual governo é cúmplice da política de desmatamento e de queimada que está acontecendo lá. Porque muitos que estão queimando, possivelmente sejam até pessoas dentro do próprio governo. Esse discurso de Lula aí, embora pareça bastante atual, não é sobre o governo piromaníaco do seu Jair. Esse discurso foi feito durante a campanha para as eleições presidenciais de 1989 e se referia ao desmatamento da Amazônia no período em que José Sarney era presidente. Sem freios e sem limitações. Quando assumiu a presidência em 2003, demorou um pouquinho. Mas Lula conseguiu reduzir bastante o desmatamento na Amazônia. Que nos governos do PT nós diminuímos 80% o desmatamento da Amazônia. Só que essas políticas de preservação da Amazônia implementadas durante o governo petista tiveram impactos ambientais positivos e negativos ao mesmo tempo. É paradoxo que chama isso aí. Para entender melhor essa história, a gente precisa olhar para o histórico de desmatamento da Amazônia. Nas décadas de 1980, 1990 e início dos anos 2000, o principal determinante dos níveis de desmatamento da Amazônia era a economia. Quando o cenário econômico era favorável para a exportação de madeira e produtos agrícolas, o desmatamento disparava. Mas quando o cenário econômico era desfavorável para a exportação, o desmatamento desacelerava. Por exemplo, durante o governo Collor, o desmatamento na Amazônia caiu bastante. Mas não é que Collor era um grande defensor da Amazônia, é que durante esse período de grande recessão econômica, não era muito lucrativo desmatar a Amazônia para exportar commodities agrícolas. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada, e eu repudio e repilo isso, com toda a veemência da minha força interior e do meu coração. Já o Plano Real, implementado em 1994, impulsionou a economia e também o desmatamento da Amazônia, que bateu recorde em 1995. Isso voltou a acontecer nos primeiros anos do governo Lula. O fortalecimento da economia e o aumento no preço de commodities agrícolas estimulou o desmatamento, que em 2004 ficou muito perto de bater o recorde de 1995. Resumindo, quando o mercado aquecia, a Amazônia pegava fogo. Mas isso começou a mudar a partir de 2004. Quando o desmatamento da Amazônia quase bateu o recorde em 2004, quem estava à frente do Ministério do Meio Ambiente era Marina Silva, que reconhecia que esses números eram inaceitáveis. Em resposta a esse aumento no desmatamento, ainda em 2004, o governo petista lançou o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. O principal objetivo desse plano era integrar diversos setores de órgãos federais, estaduais e municipais, além de ONGs e empresas para diminuir o desmatamento na Amazônia. Relatórios do Greenpeace resultaram em outros 2 pactos ambientais que foram importantes para reduzir o desmatamento da Amazônia. O primeiro pacto foi a Moratória da Soja, assinada em 2006 por grandes produtores de soja que se comprometeram a não comercializar soja proveniente de áreas que tivessem sido desmatadas dentro da Amazônia. O segundo foi o Acordo da Carne, assinado em 2009 por grandes produtores de carne como a JBS, que se comprometeram a não comprar gado de fazendas que desmatavam novas áreas dentro da Amazônia. O Acordo da Carne não teve tanto sucesso na redução do desmatamento quanto a Moratória da Soja, porque fazendeiros acharam uma maneira de trapacear com uma técnica chamada de lavagem de gado. O fazendeiro que desmata a Amazônia para criar gado não consegue vender esse gado para a JBS, por exemplo. Então o que ele faz é transferir esse gado criado de maneira ilegal para uma fazenda que cria gado de maneira legal.
E aí ele consegue vender facilmente esse gado para empresas que assinaram o acordo da carne. Mesmo com essa lavagem de gado, a integração de políticas públicas e pactos ambientais foram bastante efetivas para reduzir o desmatamento na Amazônia durante o governo petista. Nós já tivemos este ano o menor desmatamento dos últimos 20 anos e estamos assumindo um compromisso de até 2017 reduzir 70%, até 2020 reduzir 80% do desmatamento. Mais especificamente, entre 2004 e 2015, o governo petista conseguiu reduzir em 78% o desmatamento na Amazônia. Mas aí veio o fatídico ano de 2016, quando o Brasil e a Amazônia começaram a virar cinzas. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Deus não teve muita misericórdia. Mas o ponto aqui é que sim, durante o governo petista, o desmatamento na Amazônia caiu bastante. Só que o que quase ninguém esperava é que as políticas de preservação da Amazônia tivessem um impacto ambiental negativo em outro lugar. Enquanto o desmatamento diminuía na Amazônia, em outros lugares ele aumentava bastante. Foi o que aconteceu em algumas partes do Cerrado, principalmente no Mato Piba, que é uma fronteira agrícola que compreende os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Entre os anos de 2000 e 2014 foram desmatados no Mato Piba 2 milhões de hectares de vegetação nativa e a produção de soja na região aumentou em 253%. Os cientistas começaram a desconfiar que o aumento do desmatamento no Cerrado poderia ter algo a ver com a redução do desmatamento na Amazônia, mas foi só em 2018 que essa hipótese foi testada formalmente. Nesse estudo aí, os cientistas utilizaram um método chamado de telecoplamento para testar a hipótese de que o aumento do desmatamento no Cerrado estava relacionado à redução de desmatamento na Amazônia. Basicamente, eles rastrearam, além do desmatamento, a saída de produtos agrícolas e a entrada de dinheiro em porções da Amazônia e do Cerrado. A partir desse rastreamento, eles descobriram que tanto a moratória da soja quanto o acordo da carne foram eficientes em reduzir o desmatamento na Amazônia. Mas o desmatamento não parou, ele simplesmente passou a acontecer em outro lugar. A mão invisível do mercado saiu da Amazônia e foi desmatar o Cerrado. De acordo com os modelos matemáticos usados no estudo, indiretamente os pactos ambientais criados para proteger a Amazônia aumentaram em 6 vezes a taxa de desmatamento de cerrado só no estado do Tocantins. Esse fenômeno que acontece quando uma ação de preservação ambiental simplesmente desloca a ameaça para outro lugar é chamado de transbordamento ou vazamento. Esses vazamentos são bastante difíceis de prever, porque envolvem interações sociais e ambientais bastante complexas. Mas o descaso com o Cerrado sempre foi enorme, o que torna esse fenômeno no Brasil algo até bastante previsível. O Cerrado sempre foi e ainda é tratado com certo desdém. Nós não tínhamos a Vale do Rio Doce, que prospectou uma das maiores províncias minerais do mundo. Nós não tínhamos a Embrapa, que ensinou a produzir soja num negócio que parecia deserto, que era o Cerrado. O Cerrado é classificado como uma savana, mas não é uma savana qualquer. É simplesmente a mais diversa e mais extraordinária savana do nosso planeta. Existem cerca de 330 mil espécies de plantas e animais que vivem no Cerrado, sendo que pelo menos 5 mil dessas espécies são endêmicas, ou seja, não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. O Cerrado é também o berço das águas do Brasil. 3 grandes aquíferos e 6 das 8 bacias hidrográficas brasileiras são abastecidas por rios que nascem no Cerrado. A cada 10 brasileiros, 9 consomem energia elétrica que é gerada por águas que nascem no Cerrado. Mas hoje, só 48% da vegetação nativa do Cerrado está de pé. Mais da metade da vegetação foi desmatada para dar lugar principalmente a plantações de soja e criação de gado. O Cerrado não é deserto, mas infelizmente está no caminho para isso. Esse artigo aí, publicado em 2021 numa das mais importantes revistas científicas de ecologia, vai direto ao ponto.
O cerrado tá ficando mais quente e mais seco. Uma das principais causas dessa desertificação do cerrado é justamente a substituição de vegetação nativa por soja. É que as raízes da soja não são tão eficientes quanto as raízes de plantas nativas em absorver água do solo e lançar essa água na atmosfera. Aí a atmosfera fica mais seca e o ciclo de águas no cerrado entra em colapso. Essa preocupação com o cerrado não vem de hoje. No início dos anos 2000, o cerrado foi reconhecido como um dos 36 hotspots de biodiversidade do nosso planeta. Os hotspots de biodiversidade são as regiões mais diversas e, ao mesmo tempo, mais ameaçadas do nosso planeta. Ou seja, são regiões que merecem uma atenção mais do que especial em relação à sua conservação. Aliás, se você quiser saber mais sobre a savana mais extraordinária do nosso planeta, a gente vai deixar na descrição do vídeo links para o site e redes sociais do projeto A Vida no Cerrado. Lá você vai encontrar mais detalhes sobre o porquê o cerrado merece um cuidado maior. Quando as leis ambientais foram fortalecidas na Amazônia, o desmatamento passou a acontecer no Cerrado porque lá as leis ambientais continuaram e continuam até hoje muito frágeis. Nem a moratória da soja e nem o acordo da carne se aplicam ao Cerrado, somente à Amazônia. Entre 2003 e 2014, foram criadas 88 unidades de conservação na Amazônia, que cobrem uma área de 55 milhões de hectares. Nesse mesmo período, foram criadas apenas 55 unidades de conservação no Cerrado, que cobrem uma área pequena, de pouco mais de 3 milhões de hectares. Aprovado em 2012, o novo Código Florestal exige que proprietários de terras na Amazônia preservem 80% da vegetação nativa dentro da propriedade. Já os proprietários de terras no Cerrado precisam preservar muito menos, só 20%. No máximo 35% se for cerrado dentro dos limites da Amazônia Legal. Isso significa que 40% do pouco que ainda resta do cerrado pode ser desmatado legalmente. Muita coisa pode acontecer até as eleições em outubro de 2022. Mas até o momento, Lula aparece como grande favorito nos mais diversos cenários e nas mais diversas pesquisas. Quem não está contente comigo tem Lula em 22 aí. Eu votaria no Lula no segundo turno. Se for eleito, Lula tem novamente a missão de restabelecer o crescimento econômico. E tudo indica que ele vai de novo acenar para o agronegócio. No nosso governo, o agronegócio foi tratado, sabe, com muito carinho. E, de novo, se eleito, o candidato petista vai precisar tentar conciliar crescimento econômico com a preservação da Amazônia. Temos plena consciência da necessidade de preservar a Amazônia. E parece que, de novo, o cerrado vai ser deixado de lado e pagar um preço alto por isso. A preservação de florestas tropicais, como a Amazônia, é sim de extrema importância no combate às mudanças climáticas. Mas cientistas do mundo todo alertam que de nada vai adiantar preservar florestas se os outros ecossistemas forem destruídos. É importante relembrar o que deu certo e o que deu errado durante governos passados, mas não para apontar o dedo e cobrar tal autocrítica, mas para impedir que histórias ruins se repitam. Porque no Brasil, a história costuma se repetir bastante. Primeiro como tragédia e depois como uma tragédia ainda maior. Esse aí é o Everton. Ele é mestre em Biologia Evolutiva e ele faz um doutorado em Ecologia na Universidade Federal do Paraná. Ah, e ele é fã do Carl Sagan, mas aí também, quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp, o nosso quadro de biologia que você acabou de ver. E o Everton também tá lá no Twitter com mais conteúdo sobre biologia, geralmente agregado na hashtag BiothreadBR, que tá aparecendo aí na tela. Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colar lá no Twitter, se vocês quiserem. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo.
Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje, a gente vê o Henrico, que manda para Paloma a mensagem que segue. Paloma Sensei, você é uma professora, pesquisadora e amiga admirável. Um abraço apertado e muitas felicidades para ti e Gabriel. Valeu, gente! Beijo!